Eu nasci em Abaetetuba e vim morar em Belém com 14 anos. E no ano de 98 eu conheci a mensagem do Advento. Fui para a igreja, já estava casado. Hoje tenho 2 filhos, trabalho no Sebrae há 15 anos. E ao longo desse tempo, da experiência no convívio com Deus, eu tenho tido várias provas de que as promessas de Deus são reais, elas se cumprem. A minha prova com Deus começou quando, no início da minha caminhada na fé, eu devolvia dízimo e oferta de forma esporádica. Ainda não tinha tanto conhecimento nem a convicção desse mandamento de Deus. E como eu estava desempregado durante os primeiros anos na igreja, eu não tinha renda fixa, então era devolvido da minha esposa e a gente não tinha muito conhecimento sobre isso. No segundo ano já na igreja, nós participamos de uma semana de mordomia, onde ficou muito claro para nós o mandamento de Deus com relação ao dízimo, onde nós entendemos que nada era nosso, e também um entendimento com relação a pacto, oferta-pacto. E nós tomamos uma decisão. Então, durante 2 anos, mesmo desempregado, eu devolvia o dízimo e tinha um pacto com Deus, um pacto pequeno, mas já tínhamos. Ao final desse período de 2 anos, depois do nascimento da nossa filha, quando ela adoeceu gravemente logo que nasceu e os médicos disseram que ela não sobreviveria, foi então quando eu clamei a Deus e pedi que se cumprisse Malaquias 3:10, que Ele derramasse uma bênção sem medida, não pelo que eu devolvia, como dinheiro, pacto ou o dízimo, mas pela promessa dele. Eu tinha pedido para ele ser meu sócio, então que ele cumprisse a parte dele como sócio. Deus então curou. Hoje minha filha tem 16 anos e aí eu comecei a perceber que as bênçãos de Deus não iam parar naquilo que era material. De lá para cá, a experiência tem sido crescente. Quanto mais eu decido contribuir, andar com Deus, mais bênçãos têm sido derramadas. Como forma de gratidão, a minha renda em devolução para o Senhor é dividida nos dízimos, no meu pacto e uma oferta, que eu decidi não chamá-la de oferta de sacrifício, mas oferta de satisfação. O dízimo para mim é incontestável. 10% lembra a mim não só que Deus é dono de tudo, mas que eu não sou dono de nada. Então eu mantenho isso com a minha família para nós lembrarmos sempre que Deus é quem nos dá tudo, começando pela vida. Eu, principalmente, reconheço o que Deus já fez, está fazendo e sei que ainda fará pela minha vida e da minha família. O dízimo tem sido uma bênção que, além de demonstrar a fidelidade nossa perante Deus, demonstra maior ainda a fidelidade de Deus conosco. Como eu havia dito, a profecia de Malaquias, derramar bênçãos sem medidas, se cumpre na medida em que eu vejo que as respostas de Deus não estão só no campo material, mas principalmente no que é espiritual. Ter a família na igreja, eu mesmo permanecer na igreja ao longo de tantos anos, ter tido a oportunidade de contribuir, colaborar na igreja, na sua missão, como líder, ajudando outras pessoas, as oportunidades que Deus já me deu de estudar a Bíblia com pessoas, para mim isso são bênçãos sem medidas. Deus nos dá em troca ou em retorno a fidelidade. Deus não se importa tanto com o nosso dinheiro, é necessário para a obra, quanto Ele se importa com um coração fiel. A fidelidade para Deus é o maior tesouro. Eu faço um convite a você que experimente também ser fiel a Deus. As dificuldades, elas vão continuar existindo, nós vamos continuar lutando até que Jesus volte. Mas as recompensas, em especial receber a coroa que nos está guardada, não tem preço. O Salmo 37, versículo 25 diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão. Confie na promessa de Deus e Ele retribuirá a sua fidelidade. Uma boa noite para você que nos acompanha da sua igreja, que nos acompanha da sua casa ou então pela nossa transmissão via internet. Seja muito bem-vindo ao Adorai 2018. E você já sabe, né? A gente tem um encontro marcado aqui no decorrer de toda essa semana, às 19h30. E a semana está só começando e o Adorai também, né, Gerlânia? É isso mesmo. O tema deste ano, como você já sabe, é comprometidos. E é assim que nós queremos você conosco aqui todas as noites, partilhando, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. Como você já sabe também, estará aqui conosco o pastor Arilton Oliveira, da TV Novo Tempo, fazendo aí o sermão abençoado para todos nós. Também como mensagens musicais ao longo de toda a programação, teremos o Arte Trio, Vocal Semear e a cantora Rairi Mota também. Você não pode ficar de fora. E a gente já está aqui se preparando para o nosso momento de integração. A gente quer saber como é que está sendo o Adorai aí na sua igreja. Então faz o seguinte, manda uma foto para a gente, porque a sua foto pode aparecer aqui no nosso telão no decorrer da semana. E para participar é muito simples, né, Gerlânia? É muito simples. Faça suas postagens aí na sua rede social preferida e coloque a hashtag Adorai 2018, que nós vamos visualizar sua postagem. Mas se você quiser enviar sua foto pra gente através do WhatsApp, anote o número DDD 91991256614. Se você quiser interagir com a gente através das redes sociais, Facebook e Instagram, @AdventistasNorte. No Twitter, Adventista Norte, no singular. Nós também temos um hot site, aí um site específico aqui do Adorai, onde você vai encontrar todas as informações. www.adorai2018.com.br. E você já sabe, né? Fica com a gente, porque o Adorai 2018 já começou. Que bom que você chegou aqui nessa noite. É um prazer reencontrá-lo novamente. Esse é o programa Adorai e é bom saber que você aí na sua igreja, você aí no seu pequeno grupo, está comprometido com a salvação, com o céu, está comprometido com o nosso Deus. Eu sei que todos nós sonhamos com uma casa linda, ainda aqui na terra, mas saibam que existe uma mansão preparada para mim e para você, lá no céu, ao lado do nosso Deus que tanto nos ama e fez tudo para nos salvar. Por que não cantamos agora sobre esta mansão sobre o monte? Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol
meus, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém. Que maravilha imaginar esse lugar. Mais maravilhoso ainda é nos prepararmos para estar lá. Para continuar o nosso louvor e adoração, iremos cantar agora sobre um Deus que um dia vai voltar e vai nos levar com Ele. Que possamos um belo dia veremos o nome de Jesus. Amém? Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos subirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Possamos continuar a cantar sobre esse amor. Amém? A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus.
Nesse momento, nós iremos falar com o nosso Deus e nós gostaríamos de convidar todos os nossos amigos aqui do Encontro Vida que ficassem em pé para juntos falarmos com o nosso Deus, mas também gostaríamos de convidar, fazer esse convite para os nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, através das igrejas. Sei que tem alguns reunidos em auditórios. Esse momento muito especial, te convido a fechar seus olhos para juntos conversarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa programação, o Adorai. E o que nós queremos realmente, Senhor, é a cada dia da nossa vida nos tornarmos adoradores seus. Nós queremos, Senhor, estar a cada dia comprometidos, Senhor, em torná-lo o nosso melhor amigo, em ter uma comunhão contigo, em dependermos menos de nós e dependermos totalmente de Ti. Porque esse é o segredo, Senhor, de uma vida vitoriosa, o segredo daquele que depende, que comunga, que tem a sua comunhão e que através da palavra, da oração, encontra força e poder para a sua vida. Senhor, por favor, que possamos sair daqui, Senhor, cada dia dependente dessa programação, que ela nos ajude, que fortaleça a nossa fé e coloque na nossa mente que nós devemos estar cada dia mais comprometidos contigo. Senhor, o que nós queremos é que o resultado desse compromisso seja um encontro eterno contigo, e que esse encontro aconteça logo em breve e que Jesus Cristo volte logo para nos levar e nos buscar, Senhor. Senhor, abençoe essa programação, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui juntos para louvarmos o nome de Deus. Na Bíblia, em João 3,16, tem um verso muito conhecido de todos nós, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa vida que Deus quer para cada um de nós. Ele quer nos dar a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Basta cada dia nós aceitarmos o grande amor de Deus por cada um de nós. Meu Jesus se entregou numa rude cruz. Todos os pecados Ele suportou por mim. Não existe amor maior que dar a própria vida, mesmo eu sendo um pecador. Cristo se entregou por mim. Não foi por piedade que Ele morreu, foi por amor que o sangue verteu. Ele me amou como mais ninguém, assim me amou Jesus. E o seu perdão me salvou. Não existe amor maior que dar a própria vida, mesmo eu sendo um pecador. Cristo se entregou por mim. Não foi por piedade que Ele morreu, foi por amor que o sangue verteu. Ele me amou como
estar aqui mais uma noite, a segunda noite do Adorai. Quero cumprimentar todos os irmãos, as irmãs, os amigos que estão aqui no Encontro Vida, mas também você que está nos acompanhando dos 4 cantos aqui da União Norte Brasileira, Missão Oeste do Pará, Associação Sul do Pará, Missão Sul do Maranhão, Associação Maranhense e aqui as anfitriãs, Associação Norte do Pará e Missão Pará-Amapá. Hoje é o segundo dia do Adorai, esse movimento espiritual que tem o compromisso com o primeiro pilar, a comunhão. Hoje, nesse primeiro dia, nós tivemos muitas igrejas que estão também realizando os 10 dias de oração pela manhã. Hoje eu tive o privilégio de estar na igreja do Coqueiro, ao lado ali da União, onde eu moro, e foi maravilhoso. Tanta gente ali, um momento de oração, terminou com um café da manhã. Eu sei que na sua igreja, aí no céu, onde você mora, também está sendo realizado algo semelhante. Bem, mas algo que destacou bastante nesse dia de hoje, e eu já vou dizer para vocês, é o seguinte: nós tivemos a visitação pastoral. Como eu disse para vocês, essa semana não é apenas uma semana de oração, ela tem um movimento espiritual, e dentro desse movimento espiritual, o objetivo é fazermos um arrastão, é verdadeiramente isso, um arrastão de visitação aos lares. E eu recebi hoje muitas fotos, muitos recados de pastores, de líderes, lá do oeste do Pará, em Santarém, aqui na Missão Pará-Amapá, sul do Pará, em todos os lugares da União Norte Brasileira, esse movimento de visitação, os pastores e os líderes, e esse realmente é o objetivo. Estou aqui também com o pastor Leonino. Por gentileza, pastor Leonino, chega aqui ao centro. Aqui nós temos mais algumas pessoas conosco, pastor Leonino. Nós temos o pastor Gerson. Pastor Gerson, seja muito bem-vindo. Pastor Gerson, ele está vindo, chegou hoje do Chile. Ele é o departamental de jovens ali da missão no Chile. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui. E ele veio também com uma equipe grande. Na verdade, nós temos aqui a representatividade de todo o grupo que veio. Temos 2, um ano em missão. Chegaram hoje 8 jovens, que eles deixaram tudo, deixaram a profissão, deixaram o trabalho, deixaram a família e vieram lá do Chile, aqui para a União Norte Brasileira, para dedicar um ano da sua vida para Deus. Que maravilha, que projeto maravilhoso. Muito obrigado por trazer a sua equipe conosco, e ele vai passar vários dias acompanhando esses jovens. Eu sei que vocês estão vendo 2, mas 6 deles já viajaram hoje para o Maranhão, aonde vão estar ali durante um ano. Nós temos aqui o Luiz e também o Edgar, os 2 que vieram e vão ficar aqui em Belém, nesta região, dedicando um ano da sua vida para Deus. Pastor Leonino. Pastor, acho que merece o nosso reconhecimento, como um aplauso sincero do nosso coração a esses jovens. São estudantes de teologia, alguns são universitários que cursam outras áreas. Nós temos profissionais que deixaram a sua carreira por um tempo, alguns que já têm um pequeno empreendimento e agora se dedicam. Obrigado, pastor, por trazer esses jovens. E lembrando, pastor, que 8 jovens aqui da União Norte estão se preparando essa semana. O pastor Eduardo e a liderança jovem estão enviando 8 jovens para o Chile, amém? E você e eu, o que estamos fazendo? Por isso, essa semana nos desafia a vivermos comprometidos com a comunhão, com o relacionamento e com a missão. Mas é bom saber o que está acontecendo. Essa juventude vai dirigir vários projetos aqui no Brasil. Alguns deles já estão acontecendo nesses dias de oração, 10 dias. Nós temos blitz de oração, drive-thru de oração. Hoje pela manhã teve um grupo especial fazendo a caminhada e corrida de oração. Fizeram o culto lá no Vero Rio. E tem muitas ideias. Lá na linha do Equador, o povo do Amapá, parabéns, foram orar ali no ponto que divide o norte, né? Exatamente na linha do Equador tinha um grupo orando pela madrugada. E você, o que está fazendo? Esses jovens chegaram agora e farão coisas maravilhosas. O desafio é
o que eu estou fazendo para Deus além do óbvio? O que você está fazendo além de vir para a igreja, ler a Bíblia e orar? É por isso que a semana Adorai nos desafia a viver comprometidos. Eles aceitaram o desafio. E você? Você aceita? Diga amém. Que Deus nos fortaleça na nossa vida espiritual, comunhão, intimidade com Deus, nos nossos relacionamentos, que sejam sinceros e saudáveis, começando em casa, na família, e sobretudo no cumprimento da missão. Precisamos ir para o céu, mas ninguém vai entrar sozinho. Que Deus nos abençoe, abençoe nossos jovens, pastor Gerson, e abençoe também, pastor Oséias, esse projeto especial de visitação durante essa semana, em nome de Jesus. Lembrando, pastor, você pode, se de repente, tem várias pessoas ligando, olha, eu gostaria de receber uma visita, gostaria de ser batizado. Você pode mandar o seu recado para os telefones que seguem aqui, e nós iremos encaminhar para o pastor mais próximo, onde você mora, onde você reside, e você será visitado, e nós estaremos orando também por vocês. Amanhã, nós já teremos aqui, já me ligou ainda há pouco, o Arte Trio cantando aqui ao vivo conosco, amém? Temos a alegria de ter conosco o primeiro campo para o giro pelos campos que nós daremos. Pastor Paulo Godinho já está conosco aqui, seja bem-vindo, pastor Paulo. Obrigado, pastor Leonino, boa noite a todos que estão presentes aqui neste auditório. Boa noite a todos vocês também que estão espalhados nos diversos pontos aqui no território da União Norte Brasileira. E para você também que acompanha pelo Facebook, quem sabe na sua casa, pelas redes sociais, sinta-se abraçado por todos os milhares de membros aqui do território da União Norte Brasileira. Adorai 2018, comprometidos. Esta palavra representa para nós a expectativa de Deus, o sonho que Ele coloca diante de todos nós. Nós esperamos que o Adorai 2018 possa revitalizar a sua fé e fortalecer você nesta jornada de fé, fazendo com que o nosso discipulado seja real, duradouro e também consistente. Eu quero aproveitar este momento e deixar aqui a minha palavra de gratidão a todos os pastores da Associação Norte do Pará, de maneira muito especial também a nossa liderança que está coordenando centenas de pontos aqui em nosso território, e também aos membros que estão assistindo. Obrigado pela participação de vocês. Nós vamos ao longo desta semana participar juntos do Adorai, 10 dias em casa, culto familiar, orando por 5 amigos. Eu tenho a certeza que todos nós vamos crescer na adoração, na comunhão, no relacionamento e também na missão. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, abençoar a transmissão, os equipamentos, e que possamos nos aproximar de Cristo, porque a sua volta está se aproximando. Vamos agora assistir um vídeo que vai contar um pouquinho das atividades dos 10 dias aqui na Associação Norte do Pará. Diz o texto em Apocalipse 3, vem o quê? O Adorai é importante porque promove a fidelidade entre os irmãos. Os 10 dias de oração potencializa isso, incentivando os membros a sair às ruas para visitar e distribuir livros. Em resumo, missão é orar por 5 amigos, fazer jejum, pregar nas redes, participar da igreja nas madrugadas e fazer o culto em família. Quem também participa da missão é a Rádio Novo Tempo 1080 AM, com estudo da lição, pregação, integração nos projetos da igreja, alcançando mais de 2 milhões de pessoas. E educação adventista em 6 escolas, com mais de 2.500 alunos. São 30 mil discípulos em mais de 400 congregações só aqui no norte do Pará. Isso é estilo QS1. Eu e todos nós aqui queremos salvar um. Boa noite. Boa noite, você que está em sua igreja, território da União Norte Brasileira. Nós estamos vivendo um grande movimento de celebração espiritual em todo o território da União Norte Brasileira.
Durante esses dias nós temos aprendido que a restauração da nossa vida e a vitória final, ela só se dá através da intimidade com Deus. E esta intimidade, ela deve ser ensinada e praticada no lar. E aí eu pergunto para você, como tem sido a sua experiência esses dias, nessa jornada de 10 dias de oração e 10 horas de jejum? Hoje se encontra aqui conosco a nossa líder do Ministério da Mulher para todo o território da Associação Norte do Pará, professora Rejane Godinho. Seja muito bem-vinda. E então, Rejane, o que você nos diz sobre essa intimidade com Deus? Professor Ironides, muito obrigada. Você ouvinte, é um privilégio esses 10 dias de oração que nós estamos participando e cada dia aprendendo princípios novos e princípios que mexem com o nosso coração, porque cada um de nós quer ter uma família feliz. E essa semana de oração tem feito a diferença nos lares, nas igrejas, nas famílias, não só da Associação Norte do Pará, mas em todo o norte do Brasil e também em toda a América do Sul, porque esse é um programa que acontece em todo o continente sul-americano. E o tema de hoje, do nosso estudo de hoje, intimidade com Deus, foram apresentados 10 princípios que eu gostaria de recapitular com vocês. O primeiro deles é a definição de oração, que nos foi apresentado, que mexe com o nosso coração, de que é o abrir o coração a Deus como a um amigo. E a oração, o fato de abrirmos o coração a Deus como um amigo é um privilégio que os anjos gostam de estar presente perante Deus, e é um privilégio que nós também gostamos de estar diante de Deus. E estar diante de Deus em oração modifica a nossa vida. Modifica o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de se comportar, porque nos dá convicção. E o inimigo não gosta de mudança, principalmente mudança para melhor, porque quando a gente está perto de Deus, a gente não fica do mesmo modo. Então ele vai fazer de tudo para que eu e você não tenhamos o nosso tempo de oração, em casa, sozinhos, em família, com amigos. Então é nossa decisão, minha e sua, não permitir que nada nos atrapalhe de ter esses momentos com Deus, porque a comunhão com Deus, a oração, falar e ouvir a Deus é uma comunicação direta, apesar da gente não sentir. Em alguns momentos parece que não tem evidência de que Deus está nos ouvindo. Ele se prostra, ele se inclina para nos ouvir e nos atender. E nós estudamos hoje que algumas dos motivos que fazem com que Deus nos atenda é que a gente chegue em oração com necessidade, mostrando a Deus que nós temos uma necessidade, reconhecendo que temos necessidade do seu auxílio. E nós devemos orar prontos a nos desapegar de pecados conscientes, que todos nós temos. A gente precisa ter coragem de tirar as nossas máscaras e assumir os nossos erros e as nossas falhas, porque assim nós vamos poder ser atendidos por Deus. E uma outra forma que nos garante que Deus nos atende é mantermos um coração arrependido e continuar perseverando na oração, um dia atrás do outro, um momento atrás do outro. E não há nada que Deus não goste de saber, não há nada que seja muito difícil, não há nada que seja muito tenebroso, não tem nenhuma situação que seja vergonhosa demais. Para Deus não há. Ele nos conhece e Ele quer tocar o meu coração e o seu. E concluímos essa recapitulação do tema estudado hoje, lembrando que um lar que Deus pode abençoar é aquele lar que mantém e pratica a religião doméstica, em que cada membro da família, filhos e pais, praticam a espiritualidade contagiante, que é demonstrada em paciência, harmonia, demonstrações de amor, que todos colaboram para tornar o lar um pedacinho do céu, um lugar feliz, e que esse estudo da temática de colocar Deus em primeiro lugar na minha família e a sua, faça transformações reais na nossa vida
e que ao final desses 40 dias, meu professor Ironildes, começam com os 10 dias de oração e dá seguimento ao projeto das mais 30 madrugadas de estudo. Que a sua família e a minha sejam transformadas pelo Espírito Santo. Que a minha família e a sua sejam famílias felizes. Amém. Neste momento, nós convidamos você que está aqui no auditório, você que está nos assistindo, de onde você estiver, faça uma dupla neste momento. Nós teremos alguns segundos para você se dirigir a Deus e pedir esta intimidade crescente em sua vida. E nós finalizaremos daqui. Grandioso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, com o coração contrito e em atitude humilde, reconhecendo que nós precisamos de Ti. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa família, que é o nosso maior tesouro, e colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, de modo individual, para que nós, como agentes de salvação, principalmente no lar, tornemos o nosso lar um cantinho do céu. Por favor, nos transforma. Por favor, nos faça parecidos contigo. E nos ajude a tomar essa decisão de seguir em frente contigo. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que bom que você está até esse momento conosco. Nós queremos também que você continue aproveitando a nossa programação. E esse é o momento em que você pode ver a sua igreja, a sua foto, participando aqui conosco. Nós vamos exibir agora algumas fotos de algumas igrejas que estão participando. Juliana, e se alguém ainda não decorou, ainda não anotou, como é que faz para mandar a foto aqui pra gente? Olha, se você ainda não participou com a gente, não dá tempo de fazer isso, viu? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, fala com a gente no Facebook, no Instagram, no @AdventistasNorte. A gente está lá no Twitter também, no @AdventistaNorte, no singular. Quer falar com a gente pelo WhatsApp? Manda uma mensagem, anota o nosso número, DDD 91991256614. E para a gente ter acesso às suas fotos, utiliza a hashtag Adorai2018. Vamos conferir algumas fotos, Gerlane? Vamos ver agora quem são as pessoas que estão aproveitando, assistindo aí o Adorai 2018, direto aí da sua cidade ou seu estado. Vamos ver. Olha aí, os irmãos do bairro da Paz 2, em Paraopebas, Pará. Beira Rio, Maracassumé, no Maranhão. Igreja Central de Macapá. Conferindo com a gente também aqui o Adorai, Igreja Central de Paragominas. Igreja Central de São Domingos do Araguaia, no Pará. Igreja Vitória Régia, em Santarém, no Pará. PG Família Feliz, da Igreja Novo Éden, em Alenquer, Pará. Igreja Itapiraco, distrito Maiobão, de São José do Ribamar, no Maranhão. Igreja de Abaetetuba, bairro Algodual. Igreja Nova Canaã, Folha 33, lá em Marabá, no Pará. Igreja do Ianetama, na Central, na Igreja Central de Castanhal. Igreja Itaipava do Grajaú, no Maranhão. A igreja sede de Novo Horizonte, lá no Amapá. Também a igreja sede de Novo Horizonte, no Amapá. Mais uma foto enviou pra gente. E a igreja de Suspiro, distrito de Igarapé-Miri, no Maranhão, ou melhor, no Pará, desculpa. Igreja de Sarapoí, em Moju, no Pará.
E olha, se você mandou a sua foto pra gente, a sua foto não apareceu, não fica triste com a gente não, porque a gente vai tentar mostrar o máximo de fotos possíveis até o final de semana. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais interação. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao projeto Adorai 2018, Comprometidos. Ontem estudamos um pouquinho sobre o tema Comprometidos com Deus e hoje vamos falar um pouquinho sobre compromisso com a família. A minha saudação carinhosa a você que nos assiste através das redes sociais, através do canal executivo da Novo Tempo. Você que está me ouvindo agora pela Rádio Novo Tempo, um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Nós estamos aqui num auditório muito especial aqui em Belém e a partir de agora estamos conversando com mais de 3.000 igrejas na União Norte Brasileira.
estados do Pará, Maranhão e Amapá. E você é muito bem-vindo a esse programa especial, onde nós vamos buscar e estudar a Bíblia, conhecer mais da Palavra de Deus. E eu queria dar uma saudação muito carinhosa aos nossos amigos que estão aqui no auditório do Encontro Vida. Boa noite. Vocês estão felizes por estarem aqui? Estão gostando de estudarem a Bíblia? Se disser que não, vai complicar, né? Mas que bom poder ter você aqui também, nesse auditório que foi preparado para esse momento tão especial. Nós vamos juntos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Trouxe sua Bíblia? E eu queria que nós mostrássemos agora aqui as Bíblias, né? Cadê a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia aí. Olha que cena bonita, esse livro que a gente ama tanto e valoriza tanto. Seja muito bem-vindo ao nosso auditório do Encontro Vida, esse projeto Adorai 2018. Nós estamos a cada noite com um tema da Palavra de Deus e hoje chegamos ao nosso segundo tema, comprometidos com a família. E o texto-chave para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, no primeiro verso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 38. Vamos ler a palavra de Deus e ver a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje. Isaías capítulo 38. Antes de ler o texto, como é o nosso hábito, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar, porque nunca devemos abrir esse livro sem antes fazer uma oração. Queria convidar você também que nos assiste, você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, se você tiver condições, participe também dessa oração. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco. Queremos ouvir a Tua voz mais uma vez a falar ao nosso coração. Por isso suplicamos que a Tua bênção nos alcance. E ao lermos o Teu livro sagrado, que possamos aplicar em nossa vida as histórias e as lições espirituais que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Isaías capítulo 38, e eu queria que você lesse comigo então o primeiro verso. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós não podemos entender nenhum texto da Bíblia isolado do seu contexto. A primeira coisa que nós devemos fazer é entender em que momento está vivendo aqui o profeta Isaías, em que momento está vivendo Ezequias, e assim a gente entende o texto sagrado. A gente primeiro estuda o contexto para depois entender o texto. Se nós deslocarmos o texto da sua posição, fica difícil a compreensão. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que em Israel sempre foi o plano de Deus uma teocracia. O que é uma teocracia? É um sistema de governo onde Deus fala e o povo obedece. Deus lidera, mas o povo, querendo copiar as nações vizinhas, pediu a Deus um rei. E então foi estabelecida a monarquia. E o primeiro rei que nós tivemos então em Israel foi Saul. Depois veio Davi e depois veio Salomão. Apenas durante esses 3 reinados, o povo de Deus esteve unido como 12 tribos. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Acontece que quando morre Salomão, nós temos agora um problema, porque o reino foi dividido. Você vai ter agora Roboão, filho de Salomão, e vai ter Jeroboão, alguém que se levanta em oposição ao legítimo rei. E então você vai ter na história uma ruptura. E eu queria mostrar para você o que aconteceu. Roboão e Jeroboão. Você tem 2 tribos em Jerusalém,
e você tem 10 tribos em Samaria. A partir desse momento você tem o reino do sul, ou reino de Judá, e o reino de Israel, ou reino do norte. Essa divisão aconteceu num processo político, e nunca mais as tribos estiveram unidas, como sob o reinado de Saul, Davi e Salomão. Acontece que as 10 tribos que estavam ao norte, lá em Samaria, elas se envolveram com a idolatria das nações vizinhas, e acabaram sendo exterminadas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Sobraram apenas as 2 tribos em Jerusalém, o reino do sul, também chamado reino de Judá. E na 13ª dinastia de Judá é que chega ao trono um rei chamado Ezequias. Então Ezequias chega ao trono muito cedo, e a palavra Ezequias significa Jeová fortalece. Esse é o significado. Ele é reconhecido como um bom rei que confiou em Deus, obedeceu os mandamentos e fez várias reformas para o povo. O pai dele havia sido um péssimo rei. Lembra do pai dele? Acás. Lembra das histórias do rei Acás? Um péssimo rei. Mas ele não andou nos caminhos do pai dele, e ele fez um bom reinado. E eu trouxe um resumo do que ele fez aqui. Ele começou a reinar muito cedo, com 25 anos de idade. Era por volta do ano 728 a.C. Ele reabriu o templo que o seu pai fechara e ordenou os sacrifícios. Ele ordenou a santificação dos levitas, dos sacerdotes. Ele restabeleceu o culto e ele celebrou a Páscoa. E para a celebração desta Páscoa, ele convidou todas as tribos para retornarem. Nesse momento ainda, as tribos não haviam sido destruídas. As tribos do norte foram destruídas em 722. Nós estamos ainda em 728. Ou seja, quem sabe o apelo para a Páscoa de Ezequias foi o último apelo para as tribos do norte. E todos os filhos de Israel foram convidados para vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E de várias tribos vieram israelitas, se juntaram às 2 tribos que estavam em Jerusalém. A Páscoa foi celebrada, o templo foi reaberto, os líderes do santuário, do templo, os levitas, os sacerdotes, foram consagrados, o sistema de sacrifício voltou, e aconteceu entre o povo de Israel uma verdadeira reforma espiritual, porque Ezequias destruiu todos os ídolos que o seu pai levantara, e a adoração em Israel voltou a funcionar. E esta reforma de Ezequias provocou a ira dos inimigos, e então surgiu uma ameaça. A Síria queria acabar com essas tribos em Jerusalém, e através de Senaqueribe, eles começaram a ameaçar o povo de Deus. Eles tentaram amedrontar Ezequias, mas Ezequias, como homem de Deus, sempre se posicionou, dizendo: não, o Senhor está à nossa frente, nada de mal vai nos acontecer, Deus vai nos proteger. Eu fico pensando que lição espiritual para nós hoje, em tempos de crise, buscarmos a Deus, pedimos a direção dEle. Talvez eu esteja falando com alguém agora que passa por uma crise espiritual. Nós temos que aprender com Ezequias a buscar o Senhor nesses tempos de crise, porque é nesse tempo de crise que o Senhor fala conosco, que Ele nos ajuda. E quando a gente examina a crise à luz da Bíblia, as crises são para nos ajudar em nosso crescimento, na maturação espiritual. Por isso você não pode rejeitar as provas que Deus coloca na sua vida. Se Deus permite que a prova chegue, Ele tem um objetivo com ela. E você lembra que o apóstolo Paulo também prometeu: nós nunca seremos tentados além de nossas forças. E ele diz mais: Deus é fiel, e Ele vai dar o livramento junto com a aprovação. Essa é uma lição para todos nós. E sabe o que aconteceu? Quando o exército da Assíria se armou para batalhar contra Israel,
Deus disse para o rei Ezequias: essa batalha não é de vocês. Vocês devem se preparar, mas a batalha é minha. E sabe o que aconteceu? Em uma noite, veio um anjo do Senhor, e um anjo matou 185.000 dos melhores soldados do exército da Assíria. E quando a Assíria viu os seus melhores soldados, os seus generais, os seus guerreiros, todos mortos, eles entenderam de que em Israel havia um Deus. E isso fortaleceu ainda mais a liderança de Ezequias. Agora você imagina como o povo não estava, depois de uma reforma espiritual, uma vitória extraordinária sobre os seus inimigos. Um anjo do Senhor vem para matar os soldados inimigos. Ninguém teve que desembainhar uma espada. E é nesse momento de grande glória para o reinado que acontece. Chega então o profeta Isaías com a mensagem para Ezequias. E qual é a mensagem que nós lemos? Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai o quê? Morrer. Mas agora, Senhor, agora, no momento mais áureo do meu reinado, a reforma espiritual que eu fiz, as coisas estão caminhando bem. E sabe o que ele fez? Olha o que diz a palavra de Deus. Versículos 2 a 5. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele fez o quê? Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você faria se Deus desse para você a notícia agora de que você tem mais 15 anos de vida? O que você faria? Você estava para morrer, sentenciado à morte. Na misericórdia dele, ele diz: eu vou dar para você mais 15 anos. O que você faria com esses 15 anos? Sabe o que fez o rei Ezequias? Ele duvidou. E ele perguntou para o profeta Isaías assim: escuta, como é que eu vou saber que de fato Deus vai me curar? Aí Isaías disse assim: o que você quer que Deus faça? Que ele adiante o sol? E Ezequias disse: não, eu quero que ele retroceda ao sol 10 graus. Porque se Deus voltar o sol 10 graus, eu vou saber que esse é um sinal de que eu serei curado. Agora eu fico pensando como que Deus é condescendente com esse povo, né? Que homem ousado, que é um sinal da cura, não acredita na palavra do profeta, ainda pede um sinal, mas o sinal não é simples, é fazer o sol fazer o seu circuito inverso, em 10 graus, mas Deus é tão bondoso, que ele atendeu a oração desse servo, e o pedido dele, e o que Deus fez? Deus retrocedeu o sol 10 graus, e sabe quem é que viu esse movimento estranho do sol? Uma nação, que lá na Mesopotâmia, começava a despontar no cenário militar e político, chamado Babilônia. Os babilônicos eram especialistas em astronomia, e aqui eu queria fazer um parêntese para você. Nós temos que entender e separar a astronomia de astrologia. A astronomia é a ciência, o estudo dos astros e de seus movimentos, e não especulações como na astrologia. A astrologia é especulação. A astronomia é uma ciência que se estuda as obras de Deus. E eles que conheciam o movimento dos astros, perceberam e ficaram sabendo que esse sol se movera porque o rei de Israel havia pedido um sinal para a sua cura. E o que fez então?
Os babilônicos prepararam uma embaixada e enviaram para Jerusalém, com a seguinte pergunta: quem é esse Deus que vocês servem, que até o sol, o Deus Sol, que eles adoravam também, pode manipular? Então a embaixada foi enviada para a cidade de Jerusalém, para ir falar com Ezequias. E quando eles chegaram lá, para conhecer o rei Ezequias e saber desse Deus que movimenta os astros, Ezequias, ao invés de pregar sobre o Deus verdadeiro, o que fez Ezequias? Chamou-os para conhecer as riquezas que haviam no templo, as riquezas do seu palácio, as riquezas do seu reino. E então, quando a embaixada foi embora, o profeta Isaías voltou e disse assim: quem eram aqueles homens? E ele disse: uma embaixada lá de Babilônia. E o que eles vieram fazer aqui? O que eles viram? Eles viram tudo. Não houve nada aqui que eu não mostrasse para eles. Eu mostrei os nossos templos, os nossos tesouros, a riqueza do nosso reino. E Isaías falou assim: escuta, e você pregou para eles o evangelho? Você falou do Deus que curou você, do Deus que moveu o sol? Ele disse: não, eu esqueci, eu não preguei para ninguém. E sabe o que disse o profeta? Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Verso 7: dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você não pregou para eles? Perdeu a chance? Sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar. Mas sabe para quê? Para escravizar os teus filhos. E a palavra do profeta Isaías aconteceu exatamente como ele havia pronunciado. No ano 605, Ezequias não viu isso, mas no ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou cativos os príncipes judeus, entre eles 4 que nós conhecemos muito bem: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, a linhagem real foi levada cativa para a Babilônia por 70 anos. Por quê? Porque o rei Ezequias perdeu a chance de dar o testemunho que ele deveria ter dado. Agora, vamos fazer uma conta, e preste atenção nessa conta. Em 2 Reis 21, verso 1, a Bíblia diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Quem era Manassés? Filho de Ezequias. Ezequias morre, Manassés assume o trono. Com quantos anos ele começou a reinar? 12 anos. E fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Versículo 6: e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, que diz o texto? Para provocar a ira. Sabe o que fez esse garoto? Ele não só fez tudo de errado, ele não só queimou seu filho como sacrifício, mas tudo ele fazia para provocar a ira do Senhor. Pensa num rei que não valia nada, Manassés. Agora, vamos fazer a conta? Ezequias morre e Manassés começa a reinar. Quantos anos tinha Manassés? 12. Quantos anos Deus acrescentou à vida de Ezequias? 15. Isto quer dizer que Manassés nasceu no 3º ano depois da cura. Então o rei foi curado, e 3 anos depois da cura é que nasce o herdeiro.
O rei sabia que ele tinha mais 12 anos de vida. O rei sabia que os babilônicos viriam. E o que ele deveria ter feito? Preparado o filho para sucedê-lo no trono e preparado o reino para enfrentar o adversário. E o que ele fez? Nada. Nada. Eu não encontro nas páginas desse livro um pai que foi mais ausente, um pai que teve mais problema do que esse Manassés. E quando chega o cativeiro babilônico e os príncipes de Israel, depois todo Israel, as tribos de Judá e Benjamim, são levados em cativeiros para a Babilônia, 70 anos de escravidão, entre eles Daniel e os seus amigos. Quem que é o verdadeiro culpado do cativeiro babilônico? Ezequias, porque o cativeiro foi gestado na casa de Ezequias. O cativeiro babilônico foi gestado na casa de Ezequias. Que péssimo pai foi ele, porque nos 12 anos que conviveu com esse garoto, ele deveria ter ensinado para esse garoto tudo o que ele precisava saber, deveria ter feito com ele uma reforma espiritual, deveria ter contado as histórias do anjo que matou 185 mil soldados, deveria dizer que ele seria o próximo rei, e que ele se preparasse porque Babilônia viria invadir Jerusalém, mas nada disso aconteceu. Qual é a grande lição que nós queremos extrair dessa história? Deus, com nossos filhos, coloca em nossas mãos uma herança preciosa, valiosa. Aqui está minha esposa Juliana, meu filho mais velho Rafael, Mateus e o Lucas ainda estava na barriga de minha esposa, nessa foto. Os filhos que Deus deu para mim e para você são presentes que os céus nos deu para nós educarmos. A família é o bem mais precioso que nós temos e devemos cuidar dela. Devemos ser sacerdotes em casa. Hoje nós temos que entender que o compromisso nosso com a família, ele está só abaixo do próprio Deus. Eu estava alguns dias numa outra viagem, e quando a gente sai por aí, o povo nos entrega muitos bilhetinhos pedindo oração, e me colocaram alguns no meu bolso, e eu voltando para casa dentro do avião, comecei a ler um por um, e uma mãe dizia assim: pastor, ore por meus filhos. Meus filhos não querem saber nada da igreja. Meus filhos não querem estudar mais a Bíblia. Meus filhos não querem saber mais de Jesus Cristo. Ore por meus filhos. E quando eu li o pedido dessa mãe, eu fiquei pensando, tentando imaginar o que aconteceu no percurso. O que aconteceu? Eu queria falar com você que é líder de igreja, você que é ancião. Eu já convivi com alguns anciãos que se dedicam de fato ao trabalho missionário da igreja. Dão muitos estudos bíblicos, mas alguns desses não estão encontrando o equilíbrio e estão perdendo a família. Eu já encontrei por aí meu ministério anciãos bem intencionados, que todas as noites saem para dar estudos bíblicos, mas os filhos dentro de casa não estão sendo discipulados. Eu queria trazer um recado de Deus para você. A sua primeira igreja é a sua casa.
a sua primeira responsabilidade são seus filhos. Não adianta ser como o rei Davi, que tentou salvar o reino e perdeu os filhos. Você precisa se espelhar em Noé, que perdeu o mundo, mas salvou a família. E o mundo se perdeu porque não atendeu o seu convite, porque o convite também foi feito, mas a família ele salvou toda. Nenhum sucesso no nosso trabalho, na liderança da igreja, vai compensar o fracasso dentro de casa. E eu queria também falar com você, pastor, que está nos assistindo em algumas de nossas 3.000 igrejas, ou talvez aos pastores que estão aqui no auditório. E eu queria ler um texto de Ellen G. White, que aparece no livro Obreiros Evangélicos, na página 204, onde Ellen G. White diz assim: coisa alguma pode desculpar o pastor de negligenciar o círculo interior pelo mais amplo círculo externo. O bem-estar espiritual de sua família vem em primeiro lugar. Deus há de perguntar que fez ele para atrair para Cristo aqueles que tomou a responsabilidade de trazer ao mundo. O grande bem feito a outros não pode cancelar o débito que ele tem para com Deus quanto ao cuidar de quem? Dos seus próprios filhos. Pesa sobre nós, pastores dessa igreja, uma sagrada responsabilidade. E eu queria mostrar uma foto para vocês para dizer que pesa mesmo. Literalmente pesa. Pesa sobre nós a responsabilidade destes que nós demos vida, nós trouxemos ao mundo. Esta é nossa primeira igreja. E não é fácil, diante dos compromissos que a igreja coloca em nossas mãos, diante de todos os trabalhos que nós temos que realizar, olhar para a nossa família em primeiro plano e dizer: esta é a minha primeira igreja. Primeiro, eu tenho que cuidar deles. Esse mais velho, o do meio, Rafael, ele tem 3 anos. Mas todas as vezes que eu estou em casa, quem dá banho nele sou eu. Quem põe para dormir, todos eles, sou eu. E uma coisa eu comecei a fazer com ele já há algum tempo. Você vai decorar versos da Bíblia. E eu estou ensinando isso para ele. E às vezes em casa, às vezes no parquinho, às vezes dentro do carro, eu digo assim: Rafael, o que está escrito no Salmo 23:1? Ele diz assim: o Senhor meu pastor, nada faltará. O que está escrito em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que está escrito no Salmo 121:1? Eleva os meus olhos para o monte, é o 121 mesmo, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez céus e a terra. E eu vou ensinando versos, e eu vou cobrando versos. Tudo que você ensina, eles aprendem. As histórias da Bíblia, todo dia nós contamos. Essa é a nossa primeira igreja. Será que eu estou pregando para alguém aqui no auditório que os filhos estão longe do Senhor? Será que você em algum momento se dedicou tanto a essa igreja que você esqueceu dos seus pequenos? Será que você estava tanto ocupado com os trabalhos externos que esqueceu do trabalho interno? Eu tenho um convite a fazer para você hoje, para você colocar seus filhos nas mãos de Deus, para que Ele faça os milagres que são necessários para colocar esses garotos e essas garotas
caminho do Senhor. Será que aí na igreja, onde você está me assistindo, você percebeu que você trouxe muitas almas para a igreja, mas Deus deixou de dar atenção à família que estava aí do seu lado? Será que essa mulher que tem te acompanhado ao longo da sua vida, a sua esposa, você tem sido um ancião para ela, um pastor para ela? Você tem ajudado? Será que você tem visto nela a sua primeira ovelha? Que dizer das suas crianças, dos seus filhos? Como você os tratou? Outro dia eu estava sentado numa mesa de um restaurante. Uma mulher sentou do meu lado e disse: pastor, eu posso falar com o senhor? Era num evento da igreja. E eu disse: pode. Ela disse: pastor, a minha filha me traiu, me apunhalou pelas costas, começou a namorar um rapaz, e agora veio me contar que está grávida do rapaz. Eu discuti com ela, eu briguei com ela, e eu só não bati nela porque me seguraram. Como, pastor, que a minha filha fez isso comigo? Como pôde? O que eu faço, pastor? Qual é o seu conselho? E eu disse assim: você está completamente equivocado. É agora que ela precisa de uma mãe que abrace ela. Esse é o momento mais delicado da vida dela. Agora que ela precisa de uma amiga para poder chorar com ela. Agora que você tem que abraçar e cuidar dessa ovelha ferida, e você age dessa maneira, você está errada. Você não ama essa garota? Então prova que ama, perdoa. Você está com medo que a igreja vai dizer? E daí? Quem é mais importante? A reputação da sua família ou a sua filha? Quem é mais importante? Volta para casa, pede perdão para ela, acompanha ela, abraça essa garota. É agora que ela precisa de você. E sabe por que muitos de nossos jovens não estão ficando na igreja? É porque às vezes estão sendo tratados em casa como numa comissão de igreja. São disciplinados e censurados a qualquer instante, por qualquer coisa. E põe uma coisa na sua cabeça: ninguém aqui é perfeito, nós somos falhos, cedo ou tarde vamos cometer deslizes, vamos cair. E na hora que nós caímos, o que menos precisamos é de alguém nos acusando, de alguém nos cobrando. Nós precisamos é de um braço estendido, precisamos é de um aperto caloroso de mão, de uma palavra de incentivo. É disso que nós precisamos. E quando eu olho para o ministério de Cristo e percebo as multidões que o seguiam, quem eram essas pessoas da multidão? Eram os pobres, os sofredores, os pecadores, os párias da sociedade. E sabe por que eles gostavam de seguir Jesus? Porque Jesus os amava, a despeito dos seus erros. Jesus ama você, a despeito dos seus erros. Talvez essa semana não foi uma semana perfeita para você. Talvez você fez coisas das quais não se orgulhe. O Pai te ama. O Pai sempre perdoa. Ele sempre vem ao nosso encontro, porque Ele é bom. E nunca se esqueça que o Pai tem um plano na sua vida. E Filipenses 1, verso 6, promete que um dia Ele começou uma boa obra no seu coração, e Ele vai completá-la antes da volta dEle.
Ele vai. Isso aconteceu na vida de um amigo que você vai conhecer agora, do Lorival. Lorival, a vida inteira, pescador. Um dia, numa dessas viagens em alto mar, o barco naufragou. 2 dias e 2 noites à deriva. Ele achou que morreria, mas lá no alto mar ele clamou a Deus, pediu misericórdia, e Deus salvou a vida dele. Deus deu a ele 4 filhos, e eu disse há pouco para o Lorival que a sua primeira responsabilidade, Lorival, é com esses 4 filhos que Deus deu para você. Deus deu a chance de você de hoje estar aqui para ser batizado pelo pastor Everton, que é o pastor aqui no nosso espaço. Deus foi bondoso com você. Você também teve um apendicite, deveria ter morrido com isso. Deus poupou sua vida. Sabe por quê? Porque Ele esperou por você 53 anos. Mas louvado seja Deus, você veio a tempo. Não é o meu tema hoje, mas sabe que a história do filho de Ezequias, Manassés, esse terrível rei, também foi alcançado pela graça de Deus. E a despeito de tudo que ele fez de errado, no final, Deus salvou Manassés. Porque Deus é assim, Ele é bondoso. E eu queria perguntar para você: você tem o desejo no seu coração hoje também de ser alcançado pela graça de Cristo? Você quer fazer diferente as coisas na tua vida? Você quer ser um líder, um pastor, um ancião, primeiro para a tua casa, a partir de hoje? Pois enquanto o Harry cantar essa música, eu queria convidar você, aonde que você estiver aí, se você estiver em uma de nossas igrejas, eu quero convidar você a ficar de pé agora. Talvez pedir perdão a Deus pelo pai, pelo líder espiritual que você foi para casa até hoje, mas a partir de hoje começar de novo. Se você está me ouvindo pela rádio Novo Tempo, deveria ser o sacerdote de sua casa, mas não foi. Eu queria que você abrisse seu coração agora e pedisse que Deus fizesse isso na sua vida. Se você está nos assistindo pelas redes sociais, em qualquer local que você esteja agora, e deseja se comprometer com Deus a ser um melhor pai, um melhor esposo, a cuidar primeiro da sua casa, eu também queria orar por você. E enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse nisso. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Senhor, eu perguntei por quê. Custei a entender que as provações da minha vida provém de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão
Pastor Everton, você terá alegria nessa noite de batizar o nosso querido irmão Lorival. Eu queria convidar aqui também o pastor Ciro, que está conosco. O pastor Ciro é o pastor do irmão Lorival, que vai estar acompanhando ele em sua caminhada. O pastor Ciro é o pastor do distrito de Marapani. Por favor, pastor Ciro, pode ficar ao lado dele. Querido irmão Lorival, louvado seja Deus pela decisão que você tomou. E nessa noite, para perdão dos teus pecados, para a concessão de dons espirituais, para que teu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Everton te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Certamente aí na igreja onde você está, em algum local, ouvindo a rádio Novo Tempo, nos assistindo pelas redes sociais, o Espírito Santo falou com você. Aqui no auditório temos alguns pais, alguns líderes de pé, no desejo de serem melhores pastores para suas famílias. Eu queria fazer uma oração especial por você também. Mas antes que o meu tempo termine, eu queria mostrar para você uma última foto e dizer para você algo muito especial. Quando eu me tornei um cristão adventista, se tinha uma pessoa que eu desejava ver na igreja, partilhando da mesma fé que todos nós, era minha mãe. Eu fazia o ensino médio na ocasião. Eu caminhava 40 minutos para chegar na minha escola todos os dias e mais 40 para voltar para casa. À noite, eu ficava pensando, como que eu vou alcançar o coração da minha mãe com o evangelho? Ela já é uma senhora idosa, semi-analfabeta. Como é que ela vai entender as coisas que nós ensinamos na Bíblia? Tem coisas complexas. Mas uma coisa eu fazia, eu orava por minha mãe. E na madrugada, eu entrava secretamente no quarto dela, me punha de joelhos perto da cama dela e dizia: Deus, faz um milagre na vida dessa mulher. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu orei alguns anos por minha mãe. Um dia eu cheguei em casa e minha mãe me disse: eu quero me batizar na igreja. Se ela quer se batizar, o que aconteceu? Eu tive um sonho. Eu sonhei com a volta de Jesus. E os anjos estavam passando de um lado para o outro, recolhendo os salvos. Eu vi os anjos pegarem você e mais 2 irmãos que eu tenho que estavam na igreja nesse momento e os levar para os céus. E eu me segurei a um anjo e disse: eu também quero ir. Ela me contando o sonho. Ela disse que o anjo se voltou para ela e disse: não, você não aceitou a Cristo ainda? Você não foi batizada? Você não pode ir. Ela despertou do sonho, tremenda, de medo e chorando. Procurou os familiares que estavam próximos dela naquele momento, começou a estudar a Bíblia e foi batizada. Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. O milagre que você precisa na sua casa, Deus vai fazer. Se você acreditar, o milagre vai acontecer. Eu queria orar por você agora. Orar por você que está esperando esse milagre. Que Deus faça na vida da tua família aquilo que você não pode fazer. E não duvide. Porque quando nós oramos com fé, o milagre acontece. Você quer um milagre na vida da sua família? Você quer? Enquanto orarmos agora, você vai dizer para Deus qual é o milagre que você precisa. Que milagre você quer que Deus faça na sua família?
e esse milagre vai acontecer. Ore comigo. Pai, muito obrigado por esse presente maravilhoso que o Senhor deu a todos nós, a nossa família. Pai, nos perdoa se às vezes corremos de um lado para o outro, tentando buscar os que estão lá fora e nos esquecemos daqueles que estão dentro de casa. Nos perdoa, Pai, se nós não fomos sacerdotes como deveríamos. Nos perdoa, Pai, se em nossa relação com os filhos nós não demonstramos o amor de Deus que precisávamos ter demonstrado. Por isso nós te suplicamos perdão agora. Queremos colocar nossos filhos nas tuas bondosas mãos. Onde quer que eles estejam agora, que o Senhor possa abraçar a cada um deles. E se porventura alguns de nossos filhos estão longe do Senhor Jesus, que o teu Espírito os atraia de volta, que eles voltem para os teus caminhos, e usa-nos, Pai, nesse processo. Dai-nos, Senhor Deus, o poder do teu Espírito, para levarmos para eles o amor de Cristo. Ajuda-nos a tratarmos com eles como o Senhor trataria, como o Senhor trata. Ajuda-nos, Pai, nesta difícil tarefa. E se houver em toda essa situação algo que nós não podemos fazer, palavras que não podemos dizer, se algo está fora do nosso alcance, que o Senhor faça os milagres que só o Senhor sabe fazer. Nós colocamos a nossa família em tuas mãos e suplicamos a tua bênção para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E nós voltamos com o nosso momento de interação, e nós agradecemos desde já a todas as igrejas da União Norte do Brasil que estão participando aqui com a gente, não é, Gerlânia? É isso aí, vamos ver mais algumas imagens dos nossos irmãos acompanhando a programação lá da sua cidade. Igreja Central de Interventoria em Santarém do Pará. Santa Bárbara em São Luís, no Maranhão. Igreja do Pacoval, em Macapá, Amapá. Igreja de Santa Helena, Maranhão. Pequeno grupo Heróis da Bíblia, em Ribamar, no Maranhão. Central da Cidade Nova, em Paragominas, no Pará. Igreja Ebenezer, Altamira, Pará. Igreja da Vila Militar Santa Inês, Maranhão. Igreja do Coqueiro, em Ananindeua, no Pará. A Igreja do Monteiro, lá também no Maranhão. Grupo Colônia, em Marituba, no Pará. Igreja Roraima, em Amapá. Igreja Central de Rurópolis. Igreja Jardim Altamira também. Bairro da Paz 2, Parauapebas, Pará. E a nossa programação de hoje fica por aqui, só que a gente já te espera para a programação de amanhã, que começa às 19h30, não é, Gerlane? É isso aí, queremos a sua companhia no Adorai 2018, que já começou, e você é o nosso convidado todo especial. Até amanhã. Até amanhã. Nós agradecemos imensamente a presença da igreja aqui, a igreja que recepcionou esse evento maravilhoso.